Bom dia, gente. Na última semana vocês assistiram uma videoaula sobre a história do atletismo e eu deixei para vocês um material em PDF, né, uma apostila que vai servir de material de estudo para avaliação do próximo dia 16. E também deixei algumas questões que vocês pudessem responder sobre a videoaula e sobre a história do atletismo. A primeira questão eu pedi para que vocês falassem contassem um pouco da história do atletismo, o surgimento, como surgiu o atletismo. A gente sabe que desde a história da humanidade, desde as civilizações primitivas, nós seres humanos temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, praticamos, executamos movimentos que são inatos, próprios do atletismo. A gente sabe que o atletismo é um dos esportes mais antigos, é o esporte mais antigo da história da humanidade. Então, o atletismo sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos, desde os Jogos Olímpicos da Era Antiga, como data aí a primeira Olimpíada no ano 776 a.C., ou seja, antes mesmo da vinda de Cristo ao mundo, o atletismo já existia, os Jogos Olímpicos já existiam. E isso acontecia na Grécia. A Grécia, a grande nação grega, foi a idealizadora e a organizadora dos Jogos Olímpicos, e o atletismo sempre foi o centro de atenção dos Jogos Olímpicos. Esteve no centro da criação dos Jogos Olímpicos, é o esporte mais antigo que se tem notícia e também é o esporte que esteve presente em todas as edições das Olimpíadas, tanto da Era Antiga quanto da Era Moderna. Vale ressaltar que os Jogos Olímpicos eles foram suspensos por um imperador romano, Teodósio, por volta do século XIX, Teodósio III, só com melhor juízo, por volta do século IX, só retornando no final do século XIX. E foi quando Atenas sediou novamente as competições. Então, os primeiros Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna aconteceu em 1896 e lá já estava de novo presente o atletismo nessas competições. Então, quais eram os objetivos do atletismo na época? Como a gente falou anteriormente, a Grécia começa a organizar, então surgiu uma frase grega, sítios, altios, fortes. O que quer dizer isso? Rápido, alto e forte. Qual era o grande objetivo do atletismo? Premiar o mais rápido, o mais alto, o mais forte nas competições. Atualmente, na última Olimpíada, quem é o mais rápido? A lenda olímpica, Usain Bolt. Vocês veem ele com pódio e com 3 medalhas no peito das Olimpíadas do Rio 2016. Essas medalhas elas foram as últimas medalhas olímpicas dele. Ele não participa mais de Olimpíada por conta da sua carreira, da idade e tal. Ele ganhou a prova dos 100 metros livre, dos 200 metros e o revezamento 4%. O fato, gente, é que ele ganhou Rio 2016, Londres 2012, Pequim 2008. Ele é campeão das 3 últimas edições dos Jogos Olímpicos, nos 100, 200 e no revezamento 4%. Então é uma lenda olímpica do esporte, do atletismo, considerado o maior atleta velocista da história das Olimpíadas. Usain Bolt, um jamaicano. Então, ao longo do tempo, a história do atletismo remonta a 3 grandes períodos. O primeiro deles é o surgimento até a extinção dos Jogos Olímpicos pelo imperador Teodósio. Ou seja, desde as civilizações primitivas, desde os primeiros homens, o atletismo surgiu. Esse é o início do atletismo. E esse primeiro período vai até por volta do século IX, 8, 9 depois de Cristo, quando foram extintos os antigos Jogos Olímpicos por conta da força e da imposição da Igreja Católica nesse cenário. A Igreja considerava que isso não era algo abençoado, que fazia mal, que existia alguma coisa de errado, e eles proibiram os Jogos Olímpicos, por força da Igreja Católica. Esses Jogos Olímpicos foram proibidos, assim como muitas outras coisas que a Igreja Católica fez ao longo do tempo. O segundo grande período é exatamente essa proibição, esse período de proibição.
Mesmo com a proibição da realização dos Jogos Olímpicos, o atletismo continuou a acontecer no mundo, na Europa, essencialmente na Europa. Competições aconteciam e o atletismo se difundiu por toda a Europa, mesmo com essa proibição da Igreja Católica. Algumas competições aconteciam de forma clandestina, de forma escondida, e o atletismo se difundiu. Até que, no final do século XIX, esse cidadão francês, Barão Pierre de Coubertin, resolveu organizar, idealizar, montar os que a gente conhece hoje como Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, em Atenas, na Grécia. Então, desde esse período de 1896 até os dias atuais, até hoje, esse é o terceiro grande período do atletismo. Durante todo esse período houve uma evolução gigantesca, tanto na preparação dos atletas, no uso de equipamentos nas pistas, e até que hoje consegue-se correr abaixo de 10 segundos uma prova de 100 metros rasos no atletismo. Aqui no Brasil, qual é a história? Alguns relatos, alguns fatos históricos denotam que o atletismo chega no Brasil ali no final do século XIX, ou seja, quando a Olimpíada o movimento olímpico novamente estava se organizando, o atletismo chega aqui no Brasil nesse final. A primeira competição oficial realizada, que se tem notícia, é datada de 1914 em São Paulo. Nesse mesmo ano, a Confederação Brasileira de Desportos já existia, Antigamente aqui no Brasil só existia a Confederação Brasileira de Desportos. Ela congregava todos os esportes, era organizado por a CBD. Então, em 1914, ela já afiliou-se à, hoje então, Federação Internacional de Atletismo. E em 1924, 10 anos depois, nós brasileiros participamos pela primeira vez dos Jogos Olímpicos realizados na França, na cidade de Paris. E em 1925 começou o instituído o primeiro Campeonato Brasileiro de Atletismo. A nossa história nos Jogos Olímpicos é bem interessante. A gente tem alguns atletas de destaque. Ademar Ferreira da Silva foi um brasileiro que conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas do atletismo, no salto triplo. José Teles ganhou bronze no salto em altura. E alguns outros atletas se sucederam a esses. E hoje o nosso cenário no olímpico é esse. A gente tem 17 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro, 5 de ouro, aliás, 3 de prata e 9 de bronze. Esses são a nossa história do atletismo ao longo do tempo. A gente vai ver em outras aulas atletas brasileiros que se destacaram nessas Olimpíadas até o Rio 2016. Então, quais são esses movimentos básicos do ser humano que estão inerentes ao ser humano, que é do atletismo, que está presente no nosso cotidiano? Foi o que eu pedi para vocês responderem na questão 5. Então, quais são eles? Correr. O ato de correr. Então, basicamente, as grandes provas do atletismo fundamentam-se na corrida. 100 metros, 200 metros, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, maratonas. Todas elas são realizadas através de corrida. Umas de velocidade e outras de resistência. Caminhar. A gente tem um grande exemplo, é a marcha atlética. É um tipo de caminhada em que o atleta não pode, em momento algum da corrida, da competição, tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo. Outro movimento que é básico nosso, o saltar, pular. Nas Olimpíadas existem algumas provas, como o salto em distância, exemplo da foto aí, o salto triplo, o salto com vara, são exemplos das provas de salto no atletismo, nas Olimpíadas, o salto em altura, não só nas Olimpíadas, mas do atletismo. Arremessar, lançar, aquilo que comumente a gente chama de jogar. Jogar pedra, jogar isso. Do atletismo tem algumas provas também próprias desse fundamento que é nosso. Como, por exemplo, aí na foto, o arremesso de peso, ainda tem o lançamento de dardo, ainda tem o lançamento de martelo e o lançamento de disco. São provas presentes nas competições de atletismo mundial.
Então, para vocês, eu vou deixar essa mensagem de Usain Bolt, né, para aqueles que pensam em desistir, não desistam, porque o sucesso ele vem depois de muita persistência e de muito esforço. Quem quiser conhecer um pouquinho da história do Usain Bolt, acesse qualquer um desses dois sites, ou no Google, tem vários sites de pesquisa, que vai retratar a história de Usain Bolt no mundo. Né? Você vê a mensagem dele aí, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. Então, boa semana de aulas e até a próxima.